Olá, gente. Olá, gente. Estou esperando aqui um pouquinho para ver se vão entrando. Quem entrou, né? Clicando aí no coraçãozinho para poder ir atingir aí o maior número de pessoas. Boa noite aí da comissão, Luciana, Célia. Boa noite, Camaline. Boa noite, Marília. Boa noite, Dani. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Deixa eu ver se eu consigo. Bem, vou começando já a falar um pouquinho antes de chamar o nosso convidado, né? A nossa comissão, né, da gestão positiva de conflitos da aba Rio de Janeiro tem ultimamente feito lives tratando de temas não necessariamente jurídicos, mas que de certa forma interfere nas relações jurídicas. E hoje é mais uma dessas lives, né, que vai trazer um profissional que não é da área do direito, mas que essa profissão, de alguma forma, ajuda na gestão positiva dos conflitos jurídicos. Tá? O tema é Gerindo Emoções para Gerir Conflitos. E a ideia desse tema veio porque eu, além de advogada, também sou professora de literatura, e quando eu passo para os meus alunos, né, o que é literatura e qual a função da literatura, né, na nossa vida, ela traz justamente o tema emoções, né, que é a função da literatura estaria para nos ensinar a lidar com as emoções. E aí pensei, se a literatura nos ajuda a lidar com emoções, né, um terapeuta mais ainda. E será que essas emoções, né,
A gente sabendo gerir essas emoções, não iríamos gerir melhor nossos conflitos jurídicos? Vou, né, chamar o nosso convidado para a gente começar a bater esse papo. E quem está entrando agora, apertando aí nesses coraçõezinhos para chamar mais gente. Já chamei, estou aguardando ele aceitar. Boa noite, Carlos Vitor. Carlos Vitor, boa noite, Cris. Como vai? Tudo bem? Bem, vou começar te apresentando. Algumas pessoas devem estar achando até engraçado, né, de chamar de Carlos Vitor. Até eu tô também, inclusive. Até Sou até você, assim, né? até me arrumei aqui agora. Você chamou Carlos Vitor, eu falei, caramba, a coisa é séria, Para né? quem está entrando e não sabe, né, o Carlos Vitor é meu marido. E, obviamente, a gente acaba não se chamando, né? Eu não chamo ele de Carlos Vitor, chamo ele de Vitor e, às vezes, na brincadeira, chamo de marido. Mas, mais ou menos, né? Mas, então, já apresentei um pouquinho aqui sobre o tema, né? Gerindo emoções para gerir conflitos. E, né, por que te chamei? E para a gente dar sequência, né, seria bom você se apresentar para poder a gente iniciar essa live. Tá, tudo bem. Pode me chamar de Vitor, que fica mais à vontade, tá, Cris? Eu gosto mais. Quando me chama de Vitor, assim, eu fico mais relaxado. Mas Obrigado. como na live tá Carlos Vitor, para a pessoa poder achar que não é outra pessoa, né? Legal. Então, como dito e apresentado, meu nome é Carlos Vitor, eu sou terapeuta psicocorporal, faço parte da equipe da Casa de Lakshmi, que é um centro de desenvolvimento vibracional que oferece terapias, cursos, formações, né? É um lugar também onde a Cris, né? Vou chamar você de Cris. A gente tem que ser íntimo aqui para não ter conflito e ter boas emoções. Da qual a Cris também é advogada da Casa de Lakshmi, né? E eu atendo lá com um método chamado Body Ocean, tá? Que é uma terapia de abordagem psicocorporal. Essa abordagem, ela tem um bailado de 4 pilares, que é a bioenergética, o renascimento, o tantra clínico, tá? E como base o reiki. Além disso, eu também sou formando também em experiência somática, que é uma abordagem psicobiológica para poder lidar, para poder tratar com trauma, né? E quando a Cris me fez esse convite, né, eu achei assim, nossa, a Cris é advogada, terapeuta, né, a gente conversa, né, temos convergências e divergências. Eu achei interessante o convite dela, mas ao mesmo tempo eu pensei, o que eu vou poder, né, colaborar, né, para essa associação de advogados e tal, né? E ela falou, não, pode deixar comigo, né? E aí, não, pode deixar, vamos conversar como é que a gente vai fazer. E a ideia, eu sinto que no primeiro momento, para poder falar um pouquinho para vocês, é entender um pouquinho das emoções. Por que nós, seres humanos, somos dotados de tantas emoções? O que acontece com a gente, né? E eu vou tentar passar para vocês aqui, inicialmente, por uma abordagem naturalista, tá? Que acho bem interessante. Quando a gente observa, né, toda a natureza à nossa volta, quando você observa, por exemplo, um réptil quando ele nasce já preparado já para poder sobreviver. Alguns répteis já nascem e já começam a caçar desde muito cedo, né? Já nós, mamíferos, nascemos despreparados para poder sobreviver. Então, já tem uma diferença muito grande. Se deixar um recém-nascido, né, um mamífero, ele, né, quando nasce, não vai sobreviver. Então, a emoção, ela faz uma conexão direta com relação de sobrevivência. Se nós não tivéssemos emoções, não poderíamos sobreviver. Então, a emoção vem de uma fase realmente muito tenra e muito básica, né? Algo instintivo. Quando você observa o bebê, ele tem aquela relação de emular, né, com a mãe, olha para a mãe sorri, ele também sorri. Se a mãe está triste, ele também está triste também. Então é muito interessante observar que as emoções têm uma função primária
de sobrevivência para nós mamíferos, né? Esse ponto de vista já é um ponto já bem interessante para entender por que nós vivemos com tantas emoções, né? Cris, tem pergunta? Como é que você quer que eu vou fazendo aqui? Vou falando? Vai falando para ver se alguém surge com perguntas. Uhum. Tá bom. Quando a gente pensa, por exemplo, em emoções, né? Emoções, né, tem aquele sentido do latim de emovere, onde é para fora, né, e movere, né, é mover para fora, né? E é interessante quando você começa a entender o nosso mundo interno das emoções, que nós somos constituídos, e o mundo externo, ou seja, as emoções têm basicamente uma necessidade de comunicação com o outro, ou seja, de mover para fora. É a emoção que permite, através da comunicação, você vincular com outras pessoas. Como eu dei o exemplo no início, né? Quando você nasce, quando você vê um bebê, como é necessário ele estar vinculado à mãe. Se não houver essa vinculação, e sabemos disso quando tem questões emocionais, onde a mãe, por algum motivo, né, tem alguma rejeição ao recém-nascido, o que acarreta aquilo? Essa rejeição, ela pode acarretar realmente até mesmo na perda, né, até mesmo na perda da vida da criança. Então é muito importante entender a função básica das emoções, para que elas servem, né? Bem, então, assim, para dar uma sequência, que nós vemos? As emoções, elas são, né, pelo que você explicou, elas são naturais e necessárias para que haja a comunicação. Mas sabemos que muitas vezes, por conta dessas emoções, surgem conflitos. E aí, em que momento essas emoções não estão sendo bem administradas, né? Como se sabe que essas emoções não estão sendo bem administradas e que, por isso, acaba gerando um determinado conflito, né? Seja numa relação com pessoas próximas, seja né, num ambiente de trabalho. Uhum. Então, eu sinto que o conflito, e esse é um olhar muito terapêutico, né? O conflito, antes de estabelecer com o outro, com quem está de fora, o conflito, primariamente, ele é interno. Isso parte de uma base de que nós, seres humanos, seres contemporâneos, temos uma mente que trabalha muito, né? E isso já, por si só, já gera um problema já. Tem uma filosofia, se não me engano, que é Vedanta, que costuma dizer que a mente é um ótimo servo, mas a mente também é um péssimo mestre, porque a mente também cria muitas historinhas nas relações de conflito. E como sou terapeuta psicocorporal, eu sempre, quando olho para uma questão de conflito, a primeira coisa que tem que se observar é o seu corpo. É como está o seu corpo perante as emoções e perante um potencial conflito. Quando penso em emoções, logo começo a imaginar a respiração. O quanto a respiração é importante, é basal, é nosso primeiro alimento e é também nosso último alimento, através do nosso último suspiro. Então, como você perguntou, né, como é que é isso? Antes de estar com o outro, é preciso estar com você, estar consigo. É muito importante. E nisso, como está a sua respiração, por exemplo, agora? Você que está na live, como está a sua respiração? É uma respiração superficial? É uma respiração profunda? Você nem conecta que está respirando? Como é isso? Isso é a primeira parte para você começar a se conectar. E é muito importante observar a respiração. Uma forma que tem de você sentir pouco na vida, inclusive emoções, é respirando pouco. Abaixa o seu volume respiratório e logo você vai sentir pouco. E isso é causado por uma relação neurofisiológica. Quando você abaixa a respiração, é uma relação de sobrevivência, para poder respirar menos e para poder sobreviver numa ação de um potencial conflito. No entanto, essa mesma relação de sobrevivência também nos causa um embotamento perante a vida. E até mesmo num conflito, né? De repente eu estou lá com alguém, estou com a Cris, vou conversar com ela, estou numa situação, se eu não vejo a minha respiração, já começa a gerar um conflito. Inclusive, diminuindo a minha oxigenação cerebral, que vai diminuir muito a condição de ter realmente uma relação com o outro, né? Um diálogo possível. Então, eu sinto que, assim, Cris, primeiramente, né, numa relação
de um conflito é antes de você estar com o outro, estar consigo. E pode ser através da respiração, através dos seus movimentos corporais, ver como você está, se tem, de repente tem sudorese, a sua postura, né? A sua postura externa, como você está perante ao mundo, se você anda curvado para baixo, ou anda muito de nariz em pé, com queixo para fora, essa sua postura externa, que é corporal, diz muito também da sua postura interna. Então, é legal, antes de começar um conflito, você tá diante de um potencial conflito, ver como está o seu corpo. O que o seu corpo está te falando ali? É como se fosse, o ideal é como se fosse escanear. Como é que eu estou aqui agora? O que está acontecendo comigo? Opa, minha respiração mudou, meu peito foi para frente, meu peito foi para trás. O que está acontecendo aqui? Para depois sim você poder estar com o outro de forma plena. Senão vira... a chance de ter um diálogo aí contaminado é muito grande. Até mencionaram aqui, a Elke, né, mencionou a comunicação não violenta, né? Na área jurídica já tem muitos profissionais fazendo curso de capacitação na questão da comunicação não violenta para poder lidar, né, não só com o cliente, mas no momento de se tentar chegar a um acordo extrajudicial ou mesmo numa audiência, para se evitar, né, aquela exacerbação da emoção que muitas vezes chega a casos extremos. Essa comunicação não violenta passaria por essa questão das emoções? Sim, com certeza. A comunicação não violenta, sinto que até obrigado, Elke, pela pergunta, porque ajuda aqui realmente até mesmo nas elaborações, né? Que a live é um bocado livre, né? Vocês vão perguntando e ela vai aqui acontecendo, né? O sabor das perguntas e como vocês vão interagindo. E é legal quando você fala de comunicação não violenta e fala de conflito, né? E tem um âmbito enorme para poder falar, mas eu penso muito quando você fala de conflito, primeiro a coisa que vem é você estar num confronto, né? E o confronto, por vezes, tem uma agressividade. E aí vai se saber se a comunicação é não violenta ou não quando se tem potência de ser, quando você está realmente num domínio seu emocional possível para poder se relacionar com o outro de forma respeitosa. Tá? Quando você está potente de si, o resultado que você tem numa relação, seja ela qual for, até mesmo como a Cris falou, diante, né, de uma situação advocatícia que tem todo um estresse envolvido, até mesmo em casa, é muito importante ver se você tem potência. Se você tem potência nas suas relações, o que vai resultar é em firmeza, em ações firmes, que podem ser firmes e amorosas. No entanto, se você está num conflito, numa situação que te demanda isso, e a sua comunicação, seja com você mesmo, seja com o outro, é uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva, a tendência disso é que você está num estado de impotência. E quando você está em estado de impotência, o que vai gerar é violência. E nós estamos assim recheados, infelizmente, de exemplos nesse sentido, de pessoas que são agressivas na sua comunicação, agressivas, né, verbalmente, fisicamente também. Essa relação se estabelece muito na base da impotência e ela se transveste de potência, mas em grande verdade é uma comunicação violenta. Então é muito importante observar como você fala. E é bacana entender essa questão que ela perguntou, que quando você vai conversar com o outro, às vezes você fere o outro muito mais pela forma do que você fala do que o conteúdo em si. Ou seja, às vezes você tem até uma intenção boa, a ideia é legal, mas o formato que você apresenta é tão agressivo, é tão violento, que o conteúdo, por vezes, fica no caminho. Então, é legal observar como está isso. E eu sempre volto para essa questão. E a comunicação violenta começa também por você, em você não se violentar diante das relações. Aí já vai até para uma próxima pergunta que eu queria fazer a partir do comentário da Ianê, que é o autoconhecimento é fundamental, porque, obviamente, não adianta também você esconder as suas emoções. Trazendo um pouco até para o universo jurídico,
né? A nossa comissão até fala que o conflito ele é necessário até para se chegar a uma solução positiva. O confronto é que é ruim, né? Só que para poder se chegar a uma solução positiva para as duas partes, é necessário você expor também a sua emoção. Como expor essa emoção sem que esse conflito vire o confronto? Legal, bacana. Primeiro, eu acho que tem que, assim, que desmistificar um pouco essas questões das emoções, né? Vamos aqui entender, tá, que somos educados numa sociedade extremamente repressora. A nossa sociedade é muito repressora e, por vezes, vem de relações já transgeracionais, né, de relações que são colocadas, né, de fora para dentro. Né? Quando o bebê nasce, ele é alienado de si. E nessas relações, né, nós vivemos um mundo muito repressor, somos educados a fazer o seguinte, a pegar essas emoções bonitas, né, as emoções bem aceitas socialmente, e colocá-las lá em cima. E as emoções que não são aceitas socialmente são postas para baixo, ou seja, são colocadas para debaixo do tapete. E uma delas diz muito em relação ao conflito, porque o conflito ele me remete em algum sentido à agressividade, à raiva. E quando se fala raiva, agressividade, logo pensa, caramba, peraí, isso é feio, né? E por que se fala isso? Porque desde uma idade muito tenra é dito que, ó, ter raiva é feio, isso não faz, não é legal ter raiva. E percebe, a agressividade ela é extremamente necessária para a sobrevivência. Se você não tiver raiva, né, de uma forma positiva, bem canalizada, você não vai adiante. Imagina um bebê, quando ele começa a andar, o primeiro passo dele é um passo agressivo naquele momento, ele vai adiante. O próprio nascimento em si, ele é agressivo, isso não quer dizer que é ruim. Então é muito importante. Quando a gente vai para o nosso corpo, nossos dentes, né, eles representam a nossa agressividade para poder macerar os alimentos. Então é muito importante entender que não tem assim, emoção boa e emoção ruim. Nós somos emoções. Né? E dentro desse contexto, quando você entende que a agressividade de ir adiante, de tirar obstáculos, de passar dificuldades, é muito importante. Porque senão, se você fica assim, eu vou ser bonzinho. E assim, desculpa, gente, quem quer ser bonzinho na vida só se ferra. Você tem que ser bom. Você tem que ter uma relação boa com você, com o outro. Porque ser bonzinho é tentar colocar, sabe, as suas más qualidades, entre aspas, para debaixo do tapete. Isso não dá legal, sabe? É aquela pessoa que está sempre querendo agradar o outro, não quer agradar assim. O que vale é a vontade do outro, não é a minha. E eu estou trazendo, né, Christian, muito para uma relação terapêutica, né, familiar, e imagino que você também possa tirar proveito disso, né, na área advocatícia, mas é para entender, né, porque há de se investir em relações de mais equilíbrio. E não é possível ter equilíbrio se você não admite as suas emoções. A agressividade, a raiva é uma delas. Admitir, estou com raiva sim, tenho raiva. A grande questão é como você vai canalizar a raiva. Se ela vai para um lugar de impotência, onde vai gerar agressividade, onde você vai ser violento com o outro, violento com você mesmo, ou se você vai ser firme. E aí é de descobrir a sua potência. Isso que é importante. Com certeza isso leva assim, para as questões jurídicas, porque né, quando a gente fala de gestão positiva, a gente fala de um equilíbrio nas relações. Se aquele que está com raiva empurra a raiva para debaixo do tapete e de repente cede, não houve gestão positiva desse conflito, né? Porque aquele que botou a raiva para debaixo do tapete não vai estar satisfeito e aquilo vai estar sempre remoendo dentro dele. E pode, com o passar do tempo, e cada vez gerando, né, um conflito maior, um conflito maior, um conflito maior, para chegar a um confronto. Mas, assim, né, vamos trazendo para um mundo jurídico. Toda vez que a gente fala, né, de gerir emoções, de trabalhar emoções, né, até você mesmo colocou, sempre no universo familiar, que, obviamente, é onde surge,
né, os maiores conflitos ligados a emoções, porque as pessoas estão ali convivendo muito próximas, relações muito próximas, dividindo muitas coisas, mas a gente vê também essa questão de conflitos que muitas vezes tem origem nas emoções e que o conflito, na verdade, ocorre numa empresa. É patrão com empregada, colegas, né, das empresas que estão se desentendendo, né, e gera um grande confronto no ambiente de trabalho, né? Essas emoções, que não, né, muitas delas, às vezes, saem até da própria casa. E outras não. Tem outras que são específicas do ambiente de trabalho. Como fazer para gerir e não causar um confronto? Sem, né, muitas vezes, indo para um litígio judicial que vai rolar por anos. É, um desafio. Estou pensando aqui até um pouquinho antes, né, dessa questão de jogar as más qualidades, as emoções para debaixo do tapete. É mais ou menos assim, quando a sua fala, ela cala, o seu corpo fala. Ou seja, quando você engole emoções, engole coisas, né, que você não disse, que deveria ter dito, olha, não vai ser legal. Vai dar conflito em você, vai dar conflito no seu corpo, né? E é muito importante observar isso, quando você tenha a condição de poder expressar o que você sente, as suas emoções. E se você não faz isso, se você começa a engolir as suas emoções, isso não é legal. Não é apostar numa relação bélica contra você mesmo. É apostar que você vai estar numa relação, sabe, investindo em conflito interno. E o conflito pior que tem é o conflito interno. Você está brigando entre corpo e mente. E fala um pouco, você comentou agora, né, de conflito em corporações, em empresas, também em famílias. É um desafio, né, porque quando nós falamos principalmente de grandes empresas, há uma tendência a fazer a corporação a tentar colocar uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de se posicionar, inclusive em redes sociais, que a empresa coloca aquilo. E percebe, você começa, dependendo da situação, a pessoa pode ficar, às vezes, muito encaixotada, e fica um desafio. Você imagina, você vai lidar com o seu chefe lá, seu diretor, pensa em falar alguma coisa, sente que aquilo é justo, mas não fala, porque o código, a conduta moral daquela empresa não permite, né? E aí já tem um conflito. Ele pensou uma coisa, sentia uma coisa, mas falou outra. Então já tem uma incoerência aí quanto a isso. E o grande legal é quando você está numa corporação, você está numa empresa que é um casamento, ou seja, o que você acredita, né? O seu karma, a sua ação, ela conversa com aquele propósito daquela empresa, daquela situação. Se tem uma falta de conversa e de alinhamento de ideais, já fica por si complicado já. Então é importante observar que aonde você trabalha, se o que a empresa, a instituição, a corporação, se o que ela fala é o que de fato você acredita, se tem coerência quanto a isso. Porque senão vai ficando difícil. As relações já vão ficando já extremamente desafiadoras. E mesmo assim, vamos imaginar aqui que você está na live agora e está ouvindo isso e está numa situação como essa, tá? Mas olha, eu estou numa empresa e como eu estou aqui agora e não tem jeito, e estou com conflito com o meu par ou com a minha equipe que eu gerencio, ou também numa já para cima. É legal também, às vezes, observar uma coisa. Não é porque você enxerga uma coisa, enxerga algo, que aquele algo existe. Então, é sempre legal nas emoções observar como está isso. De repente, como se desse, sabe, um passo para trás, para observar, ei, peraí, como é que eu estou aqui nessa relação aqui com essa empresa, com essa família? Como é que eu estou aqui? Né? E voltando lá atrás, quando a gente começou a live, como é que está o meu corpo aqui? O que o meu corpo está falando? Sabe? Porque, como eu falei no início, nossa mente cria muitas historinhas, né? A mente é
é um excelente servo, mas às vezes é um péssimo mestre. E observar, né? A mente às vezes está aqui. Mas o que o corpo está falando? Às vezes você está tenso. Observo muitas pessoas com um grande grau de tensão, né? Nos ombros, no pescoço. O que está vendo? Que você às vezes está tão duro assim. Então observa o teu corpo. Se é possível, renegociar com o teu corpo. Ver o que você tem conflito interno. E aí sim poder estar com o outro. Eu sempre costumo dizer que se você não está atento assim, ao seu próprio corpo, é uma forma de apostar numa relação conflituosa com você mesmo. Então começa a observar o teu corpo. Né? Acho que tem muita coisa entre o mundo externo e o mundo interno. Cris, assim, você puxou um tema que é muito complexo. Né? Mas assim, eu gosto de falar dele também, porque mexe comigo também e vejo o seguinte. Quando a gente fala de mundo interno, né, o mundo interno das emoções e o mundo externo, o mundo a qual vivemos. Vivemos num mundo de competição, competitivo, que tem a cultura do número 1, de ser o melhor. E isso está assim, impregnado, ser o melhor. A cultura é da competição, sabe? Isso é muito, e esse é o mundo externo ao qual todos nós, ao grau. E aí quando você vai para o seu mundo interno, para a nossa fisiologia, o nosso corpo em estado natural de equilíbrio, ele é cooperativo. E aí, indo um pouco no tema da live, já temos um conflito, né? Porque o mundo externo, ele é competitivo e o nosso mundo, nossa fisiologia interna em equilíbrio, ela é cooperativa. Percebe? Como é que a cooperação é básica? Se você inspira ar, você tem que expirar. Muitas doenças, inclusive doenças respiratórias, estão ligadas a isso. As pessoas que inspiram e têm dificuldade de expirar, ou pessoas que têm dificuldade de inspirar. Né? Então, se o corpo está em equilíbrio, se ele não está conflitando contra ele mesmo, a tendência que há é que você tenha uma harmonia. Mas percebe como o mundo externo é muito competitivo. As pessoas estão o tempo todo pensando nisso. Opa, acho que travou um pouquinho. Voltou? Tá me escutando? Para mim travou. Eu não sei até onde o pessoal ouviu. Tudo bem. Tá. Então, né, até fazendo um resuminho do que você falou aí nesse último momento, que, na verdade, a gente acaba, dada a nossa sociedade e o fato, né, do nosso corpo ser cooperativo e a sociedade competitiva, automaticamente já estamos num constante conflito, né, entre o nosso corpo e o mundo externo. Seria isso. Né? Mas, assim, a grande questão na hora de trabalhar, né, a gente se coloca, você falou, é importante a gente colocar nossas emoções, até aquelas que recebem um rótulo de emoções negativas, né, sobretudo a agressividade. Mas acho que a grande dificuldade da maior parte das pessoas, principalmente no momento do conflito, né? Quando a gente fala direito de família e em direito de sucessões, é aquela disputa sobre um determinado bem, sobre a forma como se vai resolver aquela questão, ou no ambiente de trabalho, né? A forma como, né, tem que tomar uma determinada decisão, quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, e como, né, utilizar essa agressividade de forma positiva para que esse conflito não vire o confronto. Porque o que nós vemos constantemente né, no mundo jurídico é que a maior parte desses conflitos acabam virando confrontos. E confrontos, muitas vezes, longos, né, que geram processos judiciais longos, porque nunca se chega a um acordo, ou situações até mais graves que, por conta
né, disso leva até uma questão criminal, né? Uma violência ao extremo gera uma questão criminal, né? A gente tem aí a violência contra a mulher, tem o feminicídio, tem a questão de lesões corporais, né? Porque às vezes é briga entre vizinhos, e casos até mais sérios, brigas de trânsito, que às vezes um puxa uma arma e causa um homicídio. Qual seria, né, uma orientação para alertar, abrir os olhos das pessoas para que ela aprenda, né, a saber utilizar essa agressividade, né, citando o exemplo da agressividade, de forma positiva, né, em que ela vai mostrar o que ela quer, que ela deseja, né, vai se apresentar, mas sem chegar a determinados extremos. Uhum. Nossa, pergunta assim enorme, né? E também desafiadora, porque é conflito, né, na área jurídica, alcance, né? Assim, quando eu te escuto falar, o que vem para mim de primeiro, assim, E tá sem. sabe? Oi, tá me escutando? Me Cortou um escuta? pouquinho, mas Ah, tá, como foi um tá, pouquinho, volta um pouquinho, fala que tá, pode tá ter bom. perdido para alguém. Tá, então quando eu falei que a sua pergunta é muito ampla e grande, né, assim, o que vem para mim nesse primeiro momento, para que você tenha uma comunicação possível, não tenha um diálogo contaminado, é desistir dessa vontade de querer estar certo em tudo, de querer ganhar tudo, de observar o que é preço das coisas, o que é valor das coisas, sabe? Até que ponto você quer realmente brigar por isso? Isso realmente é um bom conflito, é um conflito que tem que ser realmente feito, é de observar isso. E aí a gente acaba voltando um pouquinho lá atrás, né? Porque numa cultura extremamente competitiva, eu imagino, né, Cris, que você tenha colegas, né, pares advogados que têm esse lugar extremamente competitivo, de observar isso, né? O que é um bom acordo, o que é um mau acordo? O que é uma boa briga, um bom conflito, o que é um mau conflito? É de observar isso. E nessa questão extremamente conflituosa, competitiva, o que acontece é que as pessoas estão tão querendo ganhar tudo, que não questionam o valor das coisas. Às vezes você tem brigas familiares, inclusive até mesmo como você falou, questões de herança que vai para uma situação litigiosa, onde você vê, né, as pessoas que não são irmãos, brigam assim de uma forma absurda. E aí você percebe que, na verdade, o conflito não está naquele imóvel, naquela herança em si, estava lá atrás e não foi resolvida. Sabe aquela história lá das emoções que foram jogadas para debaixo do tapete e tal? Aparecem aí. Então, as emoções, nesse sentido, é um pano de fundo, sabe? Ah, eu tenho um imóvel, eu tenho uma grana, tem isso, tem aquilo. Mas é pano de fundo. Até como você falou também, tá num trânsito, de repente alguém te fechou, o cara puxou uma arma, você de repente não estava no melhor dos seus dias e xingou o cara, tal. O que aconteceu ali, sabe? E aí você não quer levar desaforo para casa, a gente vem cheio de leis pessoais muito duras, né? Em verdade, falar de emoções e de conflitos é de entender que somos, de forma geral, eu não diria nem educados, eu diria doutrinados com modos muito duros de se relacionar, sabe? Eu não vou levar desaforo para casa. E aí você põe a vida de outra pessoa em risco, ou a sua própria vida, né? Então, eu sinto de observar o que você realmente quer, né, num conflito, o que realmente para você é importante. Eu acho que é de colocar, sabe, eu sempre percebo e sou partidário disso, de investir em relações de equilíbrio, né? É um desafio também a sua pergunta, que como investir em relações de equilíbrio se vivemos numa sociedade extremamente desigual.
assim, por isso que eu digo que a sua pergunta é grande e assim, extensa, né? É grande, mas aí eu acho legal, assim, o primeiro passo do conflito é observar você. Porque se você está sempre para fora, sempre projetado fora, a tendência é de não observar você, de não observar se aquela briga, se ela realmente é sua de verdade, é de alma realmente aquilo que você quer realmente lutar por aquilo, ou se é uma projeção de fora, de repente porque você ouviu dizer que você não pode levar desaforo para casa, ou porque você ouviu dizer que você tem que ganhar tudo desde pequeno. E existem muitas relações de crença com emoções. Existem pessoas que, quando estão nessa relação de competição, entendem que se ganhar tudo, ela vai ter afeto. Se ela ganhar tudo, ela vai ser reconhecida, ela vai ser amada. E isso é extremamente conflitante internamente. Então, pelo que você explicou, é como se tivéssemos que passar por uma reeducação, né, no sentido bem amplo, né? Reeducar a forma de nos colocar corporalmente, nos reeducar na forma de respirar, nos reeducar no sentido das emoções e até, né, nos reeducar para transformar essa sociedade competitiva por algo mais cooperativo. Seria isso? Essas perguntas estão maravilhosas, que estou adorando. Sim, é isso, né? Eu penso assim, como não dá para agora refundar, né, a nossa humanidade, né? Não sei que caia um grande meteoro, ou os dinossauros venham à Terra, ou uma outra grande pandemia, mas eu sinto que é muito importante, foi um pouco do que a Yanê colocou lá atrás, essa questão de investir em autoconhecimento, né? A gente pensa que a gente é dono da nossa casa e não somos, né? A gente às vezes olha com os olhos que são dos nossos pais, temos crenças que são dos nossos avós, temos formas de nos colocar da sociedade à nossa volta, do condomínio onde você mora, do clube que você frequenta. Percebe? É muita pressão de fora para dentro, e isso não é legal. Então, quando eu ouço essa pergunta, eu tenho aqui, né, das minhas loucuras aqui, achando que seria muito bacana se conhecimento, inclusive fazendo até mesmo terapia. Porque se você faz terapia, por exemplo, você começa a conhecer você. E não é um processo fácil, né? Muitas pessoas falam, fazer terapia para quem está com problema. Oi? Problema todo mundo tem. Se você nasceu, você já está com, né, resolver já, né? Eu entendo que terapia é justamente para as pessoas que são fortes e querem de verdade se conhecer. Bom, agora você está me escutando? Oi, voltou. Você ouviu e se quer que eu repita uma parte? Vou voltar naquela explanação, né, de buscar autoconhecimento que você mencionou, da necessidade de que nessa busca de autoconhecimento, né, teria a busca do terapeuta, né? Uhum. Eu sinto isso como nessa questão do autoconhecimento, é buscar de verdade você ver se o que você está buscando nessa experiência terrena realmente é isso mesmo. E por vezes só dá para fazer isso realmente investindo, né? Lendo bastante, né? Como você lê, investindo em terapia, investindo no processo de autoconhecimento, porque a sociedade é extremamente projetiva, né? E ela adoece. Não precisa de fazer muito esforço para entender que estamos numa sociedade extremamente adoecida. É fácil, quem está na live, acho que cada um mora num bairro, num lugar, estado, até país diferente, mas observe a quantidade de farmácias que temos, né, no seu bairro, né, no seu entorno. Isso é uma comprovação que a gente vive adoentado. Então, é muito importante tomar contato com isso, com uma saúde integral, uma saúde de verdade. Entende que você é indivíduo, né? E quanto a isso, às vezes a gente, até nessa questão competitiva e conflituosa,
há uma tentativa, inclusive também da sociedade, de separar, sabe, cabeça, pensar, né, de corpo, sabe? Você não é só cabeça ou só corpo, e isso também é outro conflito. Você é indivíduo, você é indivisível. Então, portanto, é muito importante você tomar contato com você de uma forma integral. Eu, às vezes, nos meus pensamentos, nos meus devaneios, fico achando que todo mundo deveria fazer terapia, sabe? Assim, deveria ser o mundo das análises. Eu acho que ia ajudar muito, porque às vezes quando você não se conhece, você machuca muito o outro, você fere muito o outro, você fere a si, você fere a natureza, porque você não conhece o ser humano que você é. E ao mesmo tempo tem uma loucura nisso tudo, porque somos seres socialmente muito contidos, muito reprimidos. E a repressão, gente, a repressão dá ruim, a repressão gera doença. E é muito importante observar isso. Então, se você tem repressões e percebe, se às vezes não tem nem consciência de que repressões você tem, o que está acontecendo na tua vida, a tendência é você se relacionar com as suas emoções, ou seja, esse mover para fora de comunicação de uma forma ruim. Você de repente até tem uma intenção boa, mas a comunicação, o diálogo fica contaminado. É muito importante observar essa relação de mundo interno com o mundo externo. Que aí eu vou até voltar, acho que se eu não me engano foi a Elke que colocou duas observações que nós, né, a sociedade está doente e por isso que fica com essa dificuldade de gerir emoções, gerir os conflitos, até porque pelo fato de estar doente, né, muita gente não quer resolver de fato o problema. Então, por exemplo, qual é o problema? O problema é que é um casal que está, de repente, se separando, tem um imóvel, né, e que tem que ser dividido em 2. Então, esse seria o problema. Mas pelo fato de estar doente, né, nesse sentido, da sociedade mesmo estar doente, e não estar sabendo lidar com as emoções, gera aquele confronto. Então, não quer vender para poder, de repente, dividir o dinheiro, ou não quer comprar a parte do outro para poder ficar com o imóvel todo, ou não quer vender a sua parte para o outro para que o outro fique com todo, porque aí tem inúmeras possíveis soluções e que seriam equilibradas, mas a pessoa, na verdade, não quer resolver o problema. Ela quer, né, fincar o pé numa coisa que ela imaginou. Seria isso, né? Uma doença, porque ela inventa uma realidade que seria até impossível naquele momento. É por aí. Assim, e é legal quando você fala inventa uma realidade, eu acho interessante, porque, como eu falei até no início, né, a nossa mente cria muitas historinhas, né, muitas historinhas. E aí quando vai para conflitos, e como você deu exemplo, né, de questões de imóvel, disso, cara, entende? A gente ganha e perde nessa vida. E é muito curioso que a gente, no fim, a gente perde tudo, até a vida. Até a vida se vai. E as pessoas, às vezes, passam a maior parte do tempo na sua vida se ocupando das coisas menos importantes, né? Não lidando com as relações. E aí vivemos um conflito, sabe? Que aí é o ego brigando, né? Tentando se relacionar, brigando contra o corpo, sabe? A mente tentando controlar as emoções. É uma loucura isso. E é muito desafiador observar isso. Então, por isso é que volta nessa questão de conhecer as suas emoções, conhecer você, conhecer a sua vida, conhecer a tua jornada, conhecer a história dos seus pais, para você poder entender isso. E às vezes é legal olhar um pouco mais de fora, sabe? Investido, talvez, não só de emoções, porque as emoções, elas são fundamentalmente biológicas. E a emoção, ela vem de uma forma muito biológica, né? Se eu tenho raiva, tristeza, alegria, percebe?
não dá muito para modular as emoções. E é diferente quando você tem sentimentos, que os sentimentos são um agregado das emoções mais o seu cognitivo. Quando você usa o neocórtex, e aí sim, emoções mais o cognitivo, você tem sentimentos. Aí é possível lidar com isso. Mas eu costumo dizer que ninguém nessa relação, e é uma relação bastante desafiadora, E congelou, Vitor, novamente. olhar para isso, eu acho que é interessante sempre você investir nesse processo de conhecimento, de buscar realmente olhar para você de uma forma integral. Que eu sinto que no processo terapêutico ajuda muito você a lidar com isso. De repente você está lá numa questão, como você diz, conflitante, né, de uma separação, vai brigar pelo imóvel, e aí entra naquele litígio, quer prejudicar o outro, não quer vender a tua parte, quer dificultar a vida do outro. E aí como é que é isso, quando você coloca isso sob uma outra ótica, sabe, um outro olhar? É isso mesmo? Né? Por que você entrou nessa relação? Por que você quer sair dessa relação? E eu sinto que quando acontece isso, é possível observar, sabe? A gente entender que na vida a gente tem ganhos e perdas. Há uma relação de dualidade na vida que na sociedade competitiva ela tenta jogar também para debaixo do tapete, sabe? A gente nasce, cresce e morre. Então tem vida e morte, tem dia e noite, tem inspiração e expiração. Percebe? As relações, elas só são possíveis se houverem nessa dualidade equilíbrio. Se não houver equilíbrio nas relações, não é possível estar com o outro. Em verdade, se não houver equilíbrio nas relações, não é possível viver com você mesmo. E é muito curioso quando a gente fala disso e traz isso até para o momento atual da pandemia, né? Onde, por questão da quarentena, o pessoal falou, pô, legal, vou ficar em casa, tal. Muitas pessoas pensam lá no início, né? Férias, que delícia! Férias, estamos há 6 meses de férias. Pois é, e aí a pessoa era não. legal. Só que não. Aí a pessoa, que legal, né? Eu não preciso fazer mais isso, agora mudou isso. E aí, depois de um tempo, a pessoa começa a entrar em estado de ansiedade, em estado de depressão, e as emoções ficam amplificadas, porque ela esqueceu de uma coisa, ela deixou de ir para o trabalho, deixou de estudar, ou deixou de fazer alguma coisa, mas acontece o seguinte, ela levou ela para dentro de casa, para o confinamento, entende? E aí é uma prova assim, cabal, muito forte, de que a pessoa não está olhando para ela, sabe? O ser humano está dormente, ele não observa, é só quando ele está com ele mesmo, olha as suas mazelas, consegue olhar para si e falar, caramba, eu não estou olhando para mim, sabe? E aí dá nisso, sabe? Então é muito importante olhar para essas relações de forma a buscar equilíbrio, que a dualidade ela existe o tempo todo, faz parte da vida, a dualidade. A questão é como você vai lidar com isso. Eu vou foi uma das primeiras perguntas que eu até anotei, porque eu achei que, de fato, era muito cedo para ela, mas agora já vejo que pode ser o momento, que é uma pergunta do Robson. Foi lá no início, perguntando se nesse momento, né, de pandemia, se não seria melhor adiar a tomada de decisões difíceis, quer dizer, certas decisões difíceis que a gente teria que tomar, não adiá-las para o momento pós-pandemia. O que você diria em relação a isso? É para se adiar decisões? Robson, você realmente adora dar ponto com nó. Legal, boa pergunta. De fato, tanto a pandemia, quando você está sob uma situação de forte estresse ou sob forte emoção, tomar qualquer decisão importante não é boa coisa. Não, e tanto é que eu trago isso, inclusive, também para os processos terapêuticos, né? Às vezes a pessoa vai para a terapia determinada a fazer alguma coisa muito importante, vai lá, e aí vai para a terapia, e aí vem com uma série de elaborações, e tem insights, e vem muitas coisas, e aí eu percebo que o cliente já está assim, né, tomado, né, eu estou cheio de razão, é isso mesmo, tá? Eu digo, ei, peraí, para um pouquinho,
Você de repente até está certo, mas é o momento? É de fazer isso? Porque quando você está tomado com tantas emoções, acontece mais ou menos isso aqui, sabe? Você começa a olhar para muito perto para as questões. Aí quando você vê de muito perto alguma questão, você perde o olhar amplo, o olhar do todo. Então é muito importante. E as emoções, como tem um funcionamento nosso biológico, eu falei lá no início de sobrevivência, quando você está impactado fortemente pelas emoções, né? Tristeza, raiva, alegria, seja qual for, o que acontece por vezes é isso, a nossa lente, nossa forma de olhar o mundo, ela fica embaçada. E percebe, se ela fica embaçada, como você vai dar o próximo passo se você não está olhando isso? E não quer dizer que quando vai passar a pandemia, como, né, passou a situação, você vai tomar a melhor decisão da sua vida, não é isso. Vamos aqui entender o seguinte, gente, viver é um risco. Tá? Às vezes as pessoas vão buscando respostas certas, não querem errar nunca, não querem perder nunca. Desculpa, viver é um risco. E desde que você veio nessa experiência terrena, você vai incorrer isso. Mas, de fato, a pergunta do Robson é importante nesse aspecto. Se você tem um olhar, né, mais amplo sobre si, consegue perceber as suas emoções, é possível ter um manejo sobre elas, sobre você, sobre o outro, sobre o entorno relacional, a possibilidade de você ter uma decisão mais acertada, mais coerente com você mesmo é muito maior do que você tomar uma decisão, sei lá, a gente está aqui 6 meses de pandemia, eu já nem sei mais, né, desde março. Enfim, a chance de você tomar uma decisão sob forte estresse, com muita pressão, e essa decisão não ser bem essa, né, o ideal, é maior. Esse é um fato. Bem, estou vendo aqui a hora, né, daqui a pouco deve encerrar. Acho que tem muito assunto ainda, mas resumindo aí, temos que buscar o autoconhecimento, né? Seria isso, buscar o autoconhecimento para não ter conflito, para que esse conflito não vire um confronto e, obviamente, sempre que possível, evitar tomar decisões difíceis em momentos de forte clamor emocional, né? Não tá, como você falou, de perto, né? Ou tentar estar um pouco mais afastado para olhar um todo, né? Não sei se você teria aí mais alguma consideração para falar, né? Já que o Robson que fez a pergunta, né, colocou aqui, explicou, mas não justificou. Robson, vai fazer terapia, meu querido. Vai para lá, meu amigo, investe em você. Não sei bem, né, o que ele quis dizer com isso. Mas, né, não sei o que tipo de justificativa. Até porque, né, se a gente pensar, a pandemia está aí há 6 meses. Com certeza, muitas decisões não puderam ser adiadas, né? Sim, claro. Nesse sentido é interessante, você tem razão. Algumas pessoas já tomaram decisões e podem ter sido decisões acertadas ou não, né? E esse campo, né, de quando a gente está em conflito com emoções, assim, é o que pôde, né? Às vezes a gente fica pensando na caminhada, né? Caminhada, quantos passos faltam para a gente poder terminar a quarentena? Quantos passos para você poder aprender alguma coisa? E eu sinto que o andarilho, ele dá o primeiro passo, sabe? É caminhando que você descobre a sua própria caminhada. Às vezes há uma tentativa de entender lá no final do caminho como vai ser isso. E sinto que é de observar isso, sabe? É caminhando que você vai fazendo a sua própria caminhada e suas próprias escolhas também. Bem, falta menos de 1 minuto, então a gente tem que encerrar. Eu quero falar uma coisa muito importante, posso? Gente, eu estou fazendo uma live com a minha parceira de jornada, de vida. Era aqui ao vivo, chamar você para poder jantar comigo hoje, né? Beber um vinho, poder jantar comigo, falar de mães mais perto, mais próximo. É uma opção, né? Para gerir conflito. Tá bom, tá aceito. E
podem também seguir o conselho aí do Maurício, vai surfar, né? Uma opção também para poder trabalhar aí essas emoções. Temos aí várias opções para